O vilão que nos dá uma ótima lição de liderança. Você viu a nova temporada do Avatar, que saiu recentemente na Netflix? O que mais te chamou a atenção? Principalmente olhando, assistindo a série, seja o live action, seja o desenho, e pensando nas relações que as mensagens que o roteiro pode nos trazer em relação a design, negócios e inovação. Você, que trabalha com liderança, prestou atenção nas lições que a Nação do Fogo nos traz sobre isso? As organizações, empresas, negócios de diferentes tipos começam a fracassar quando erram, quando seus processos começam a acumular erros, ou quando todo o seu corpo, seus times e principalmente as lideranças acreditam que não precisam mais aprender. Quem acompanhou o Avatar, a Lenda de Aang, seja no desenho animado, seja na série de live actions, pôde perceber que o grande inimigo que se apresenta na história do Avatar para a conquista da liberdade do povo é a Nação do Fogo. A Nação do Fogo, para quem não teve a oportunidade de ver a série, ela é controlada por um imperador tirano. Um imperador que não permite qualquer tipo de discussão entre os seus generais, com eles mesmos, não há discordâncias de ideias, lógico, não há qualquer tipo de pesquisa, não há testes e principalmente não há escuta. E o quanto esse tipo de ambiente, o quanto esse tipo de tensão da soberana vontade de um líder provoca ruídos, provoca cisões e provoca quebras. O Avatar, a Lenda de Aang, se dedica capítulo a capítulo, episódio a episódio, a nos mostrar tanto as potências que temos ao aprender, nos dedicar à evolução e as consequências de uma gestão, de uma liderança que não olha, que não valoriza essas qualidades do diálogo e principalmente a capacidade de escutar e aprender com os ecossistemas que a gente convive. Você por acaso conhece alguma empresa assim? Você, nos seus anos de trabalho, já atuou em algum lugar, em algum ambiente, onde você encontrou lideranças que não abriam espaço para escuta, que não ofereciam um diálogo saudável, que não promoviam e reconheciam o aprendizado daqueles que faziam parte do seu ecossistema? Com certeza você conhece muitas empresas que imitam o Imperador César e possuem como a Nação do Fogo uma gestão controladora, fechada, com pouco espaço para escuta, para teste, para pesquisas. Percebe como Avatar, a Lenda de Aang, nos ensina lições importantes do qual é o valor de aprender e qual é o valor de escutar, de entender os diferentes biomas. Eles expressam, na verdade, uma amplitude de conceitos que nos ajudam a observar diferentes aspectos do nosso cotidiano para tirar dele lições valiosas, de modo que a gente possa aprender e superar os desafios que a gente tem pela frente. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque aqui a gente vai ponderar sobre a verdadeira função do design. Será que é só desenhar telas? Não. Tem algo mais aqui que a gente precisa usar a fundo. Como a pesquisa pode mudar estratégias? De que forma que a gente pode evitar prejuízos durante uma organização, durante a execução de projetos? Como que a gente pode reduzir os riscos que todo serviço, que todo produto está envolvido? O design ele é muito mais do que um mecanismo para construir estéticas de qualidade. Ele é fundamentalmente, essencialmente, uma metodologia, uma disciplina que nos ajuda a construir tecnologias, a construir serviços, a construir produtos que visam atender com qualidade necessidades e desejos humanos. E atender com qualidade não inclui apenas a estética. Ela tem um conceito primordial inerente, que é a capacidade de escutar aquele que a gente vai atender, que é a capacidade de ouvir, de imergir no ecossistema onde iremos oferecer soluções que visam impactar aquele bioma. Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, para ilustrar bem o como o design
a escuta, o processo de pesquisa em design ajuda a gente a constituir times mais coesos de forma a entregar soluções mais adequadas. Vamos olhar aqui para uma vivência que eu tive atuando diretamente com o PROCON do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, o PROCON é um órgão que faz a regulação das questões relacionadas à defesa do consumidor. Então, se você é um consumidor que está tendo um problema com uma empresa, você pode ir no PROCON, fazer a reclamação desse problema e a partir daí o PROCON vai ser um intermediário na resolução desse conflito. Bom, quando eu fui chamado para desenvolver um novo portal do PROCON, eu tinha exatamente 30 dias para entregar essa solução de um portal que tinha mais de 2.000 páginas. Logo, sozinho eu seria incapaz de entregar no tempo esperado o produto que era necessário para aquela empresa, para aquela demanda. Dito isso, comecei junto com os meus superiores ali, que eram pessoas relacionadas a times de vendas, de marketing e de gestão pública. Junto com elas, começamos a olhar outros times, outros departamentos e fazer uma pesquisa ativa, fazer uma escuta direcionada com profissionais do design dessas diferentes áreas que poderiam compor o time a fim de que pudéssemos acelerar a entrega dessa solução. Foi um processo que envolveu diálogo, foi um processo que envolveu reconhecimento de vulnerabilidades, foi um processo que envolveu mapeamento de forças, foi um processo que, além de mapear com qualidade os profissionais que iam fazer parte desse time de design para acelerar a entrega dessa solução, também constituiu em compreender um cenário, qual que era o cenário do PROCON, quem que eram os stakeholders que poderiam acelerar com a gente essas entregas, como compor um bom roteiro para cada uma das etapas necessárias que a gente precisava para garantir esse produto pronto. Com esse roteiro, permitir um acompanhamento das partes envolvidas e dar, assim, coesão na entrega daquele produto dentro do prazo esperado. Reforço, o portal do PROCON, se vocês entrarem hoje, perceberão que é um ambiente amplo, com tanto conteúdo legado, e são o portal da transparência do PROCON, com todos os documentos publicados historicamente no passado, quanto as novas funcionalidades de prestar uma reclamação, de acompanhar a sua reclamação e etc. Então, quando conseguimos orquestrar, quando planejamos, quando ouvimos e quando atuamos com coesão, organizando fogo, terra, ar e água, conseguimos realizar a entrega em 20 dias. Sim, um portal com mais de 2.000 páginas, com a urgência pediram em 30, organizando o time coeso, mantendo o aprendizado ativo, nós conseguimos antecipar essa entrega em 10 dias antes do prazo previsto. Perceba, o time estava bem unido, o time foi muito bem selecionado, o time reconhecia as debilidades do nosso processo de desenvolvimento e, com isso, atuamos juntos nas vulnerabilidades para somar as nossas forças e fazer a diferença naquela entrega. Então vejam, com este exemplo eu estou mostrando para vocês o quanto que design ele não está só ali na entrega de uma interface bonitinha, na entrega de um novo site bonito, mas também em todo o processo organizacional, todo o processo de estratégia, todo o processo de calcular quais são os custos, qual o prejuízo que pode entrar nessa régua, quais são os riscos envolvidos nessa operação, para que então a gente consiga, tanto ergonomicamente quanto esteticamente, prover uma solução de qualidade. Olhando esse exemplo, qual que é a maior lição que a série Avatar, a Lenda de Aang, traz para nós sobre inovações em empresas? Vamos olhar para essa importância de mudar. Vejam como Aang, o menino de 12 anos, ou melhor, 112 anos, depois de viver congelado todo aquele tempo, ele é descoberto pela Katara e por Sokka, por dois irmãos também jovens, adolescentes, e juntos, nesse mundo totalmente desconhecido, eles saem do Polo Sul e viajam pelo mundo inteiro para reconhecer as fraquezas da Nação do Fogo,
para reconhecer as forças das outras nações, dos outros povos, para garantir o reconhecimento das próprias vulnerabilidades e poder trabalhar com essas vulnerabilidades e, unindo forças, conquistar o objetivo. A terceira temporada do live action do Avatar ainda não saiu, mas para quem viu a série animada em desenho sabe o fim que a Nação do Fogo vai encontrar. E esse fim que a Nação do Fogo encontra, ele só é possível por todo o trabalho de time que foi construído, desde o primeiro episódio até o último episódio da série, para garantir que eles tivessem sucesso naquela empreitada. E você? Você lidera um time? Você cuida de uma organização? Cuida de empresa? Qual que é o seu processo? Você é mais estilo Nação do Fogo, façam o que eu digo porque eu sei o que devo fazer? Ou você é mais o estilo do time do Avatar? E aí, gente, vamos aprender com os nossos erros, quais são suas forças, quais são suas potências, quais são suas vulnerabilidades, o que nos ameaça. Qual que é o seu estilo de liderança? Você já parou para pensar sobre isso? Você já olhou exemplos à sua volta e pensou em como garantir um melhor jeito de levar o seu time e a sua empresa para horizontes melhores, para o sucesso em inovação? Você costuma medir as entregas, medir a quantidade de coisas que vão no fim da esteira, no final da sprint, qual que foi o pacotão acumulado de coisas que foram para frente, que subiram em produção? Ou você mede aprendizados? O quanto que o seu time evoluiu daquele processo inicial para esse momento de agora? O quanto que o seu time ainda precisa aprender para conquistar os passos, para conquistar os diferenciais que o seu negócio precisa para ter sucesso? O que você mede hoje? Empresas que usam design apenas para desenhar tela estão fazendo do fogo apenas guerra. Eles não estão iluminando os próximos passos. Entende? O design tem essa amplitude, tem esses outros diferentes alcances. Então, como você vai fazer do design algo diferente aí no seu negócio e na sua empresa? Gostou desse conteúdo? Eu sou Henrique Dias, aquele que cria. Compartilhe esse vídeo para mais gente vir fazer parte desse bate-papo. Traz aí nos comentários exemplos de como você tem trabalhado para fazer uma liderança diferente aí no seu ecossistema e vamos continuar essas trocas de ideias. Traz a proposta de temas, traz suas ideias, coloca aí sugestões do que a gente pode aqui usar de exemplos e discutir para construir melhores lideranças e melhores ecossistemas dentro das empresas que a gente atua. Muito obrigado e até o próximo.